Bom, eu vou rapidamente aqui então passar para a segunda rodada de perguntas, né? Agradecemos, estamos ainda recebendo pessoas no nosso chegando aqui na nossa reunião. E a segunda pergunta, então, ela vai começar com a Liliana, e ela é a seguinte pergunta, né? Como os profissionais da dança podem lidar com os diferentes sentimentos, esses sentimentos que os nossos palestrantes aqui já trouxeram para nós, né? Esse sentimento do pensamento do P, que o professor, que o doutor, professor Pedro trouxe para nós, né? Duas vezes P, e que estão surgindo nessa pandemia, né? Então, o que a Liliana teria como, assim, para nos falar sobre isso? E aí depois passaria a fala para o Pedro e terminaria com a Isabela na mesma dinâmica de rodar. Então, eu costumo dizer que isto é uma experiência para a qual ninguém nos pediu autorização ou consentimento informado para participar e está a acontecer. Nós estamos no meio dela e não sabemos muito bem o que é que está a acontecer. E uma das formas mais, se calhar mais próximas para nós relacionarmos como é que nós podemos compreender os nossos estados emocionais durante esta pandemia é se calhar pensar o que é que acontece quando nos lesionamos, quando há uma lesão. E geralmente quando há uma lesão, a questão psicológica nem sempre é valorizada, mas a questão psicológica é muito importante na recuperação eficiente de uma lesão. E se compararmos, se usarmos a metáfora de olhar a pandemia como uma lesão, houve e há a fase da negação, não é? De querer estar em dor, mas não querer pedir ajuda porque se calhar não é nada, até que chega um ponto em que realmente há qualquer coisa que não está a correr bem e que é preciso compreender essa lesão. E nós passamos esta fase também em que houve, se calhar isto não está bem a acontecer, não, está a acontecer e aparece o pânico, não é? Ficamos terrificados, o que é que isto significa, e é em função da forma como nós vamos gerindo esse processo que nos vai ajudar a lidar com este processo, e isso é muito importante. Portanto, a evidência científica ainda não existe, porque está a acontecer agora, o que significa que isto é um momento muito interessante para conduzir investigação. Portanto, se vocês estão a fazer investigação, pensem que isto é uma oportunidade única em que nós estamos um pouco perdidos, mas é uma oportunidade única fazer investigação neste período. E pensando nessa metáfora da lesão, nós sabemos da investigação em como gerir, recuperar das lesões, que a questão psicológica depende muito da forma como nós temos competências já de coping com a situação e como podemos desenvolver essas competências. E eu quero dizer isto muito claramente, é que em muitas situações podemos sentir que não temos estas competências, mas todos temos competências para gerir o stress, a ansiedade, o medo. Às vezes precisamos de um bocadinho de ajuda extra para poder ativar essas competências ou desenvolver essas competências. E eu diria que uma das primeiras, que há uma série de sugestões que eu daria nesta situação. Por um lado, aceitar a emoção que estão a sentir. É normal, é esperado, mesmo que nunca tenham sentido isto na vida e que sintam que isto seja muito estranho, sentirem-se irritados ou de repente constantemente zangados. É normal porque isto é uma reação, é uma situação que nenhum de nós viveu antes e, portanto, vamos reagir sem saber muito bem porquê, mas isso vai acontecer. Portanto, aceitar essa emoção é um primeiro passo e depois pensar o que é que nós podemos fazer para, se calhar, aumentar as emoções mais positivas e diminuir estas emoções que têm um impacto mais negativo. E neste contexto, eu diria que muito importante é centrarem-se ou focarem-se naquilo que é controlável. A incerteza é muita, vai continuar a incerteza, portanto foquem-se naquilo que conseguem controlar.
No outro dia, uma colega minha também da psicologia da música dizia assim: quando eu estou muito chateada, vou lavar a louça e decido que aqueles 30 minutos são os meus 30 minutos que eu consigo controlar. E, portanto, aquele é o momento em que eu consigo gerir durante o dia e ter controle. Portanto, procurem esses momentos em que vocês conseguem ter controlo. E às vezes o controlo é só isso, eu hoje vou decidir fazer este exercício e este exercício eu sei controlar. Ou hoje eu vou planear as minhas compras. E neste contexto, coisas tão simples como fazer compras ou planear as refeições, que são muito importantes, como o Pedro disse, a questão dos estilos de vida saudáveis nesta altura são ainda mais importantes, por muito tempting, muito difícil que seja, ou muito, ou como é que se diz? Tentador. Tentador, muito tentador que seja comer comida mais fácil, mais processada. Tentem ter uma alimentação saudável, porque tudo isto influencia, portanto, procurem pequenas coisas que vocês conseguem controlar e centrarem-se naquilo que conseguem controlar. E isso tem também a ver com a capacidade de definir pequenos objetivos, e objetivos que são, lá está, pequenos, mas controláveis. E isso é associado também com a questão do medo. Portanto, muitas vezes sentimos medo porque não sabemos o que vem, o que está do outro lado, não é? E às vezes criar esses planos alternativos. Ok, qual é o pior que pode acontecer? Se calhar recebo um não, ou se calhar não faço isto tão bem, mas consigo fazer na mesma. Portanto, procurar objetivos que são específicos, que são mensuráveis, que são controláveis, geríveis, que sejam capazes de aumentar essa sensação de eu hoje fiz algo que realmente eu consigo fazer e aumentar essas emoções positivas. E outra coisa que é muito importante nesta fase é que nós estamos a ser bombardeados com informação e muitas vezes informação que não é válida. Portanto, reduzam também o tempo em que estão expostos à informação. E esta questão de estarmos virtualmente ligados tem outro problema, que é que nós estamos sempre on. Portanto, procurem também alternativas para não estarem sempre on. Procurem controlar a quantidade de informação que vem, que informação é que procurem informação que é credível, que venha de fontes oficiais, e tentem gerir essa ligação entre este mundo virtual e o que é o mundo depois pessoal também. Portanto, procurem também proteger o vosso mundo pessoal, o que é um equilíbrio difícil nesta fase, porque a única forma de comunicar uns com os outros é através desta plataforma. Mas não significa que nós tenhamos de estar sempre, 24 horas por dia, ligados. Às vezes significa que hoje eu não vou ligar à minha família porque eu preciso estar em silêncio hoje, ora eu preciso estar com os meus companheiros. E é verdade, é difícil, é a única forma de comunicar, mas também procurem tempo para vocês, para processar a informação, para dar espaço mental a processar essa informação. E isso tem a ver também com outra coisa que falámos há bocadinho e que a Isabela disse no início, da questão do porque é que visualmente, usando vídeo, não processamos a informação da mesma maneira. Cognitivamente, isto é uma carga incrível, é impossível ficar focado, concentrado, digerir informação, estando completamente on o tempo todo. Portanto, os nossos cérebros não conseguem processar a informação dessa maneira. Portanto, em vez de, por exemplo, estarem 2 horas seguidas, tentem fazer algumas pausas. Tentem fazer pausas que signifique mesmo sair do computador ou fechar o computador, ir cozinhar ou fazer uma lista, qualquer coisa que seja realmente sair
porque nós não conseguimos, nós estamos todos exaustos e estamos exaustos porque nós não conseguimos processar a informação desta maneira de forma eficiente e tudo isso contribui para o stress, a ansiedade, o medo, a frustração. Portanto, protejam-se a si mesmos e é ok para dizer eu durante meia hora não vou olhar ao computador, vou regar as minhas plantas ou vou fazer, e valorizem esse momento, porque nós perdemos esses momentos especiais, nós perdemos os momentos de encontrar alguém na rua que não vemos há algum tempo ou ter alguém nos dar um elogio no corredor que nós não estávamos à espera, e todos esses momentos especiais desapareceram de alguma forma do nosso dia-a-dia. Portanto, usem o vosso tempo em casa, em isolamento, em quarentena, para também procurar os vossos momentos especiais em coisas que se calhar jamais diríamos que são especiais, mas que é uma planta que está a crescer, é um canto que decoramos e que é o nosso cantinho de reflexão ou de meditação. Portanto, procurem valorizar isso, porque é isso que nos vai tornar esses momentos especiais e ajudar a criar emoções mais positivas. Desculpem, se calhar já falei demais. Passa a palavra. Muito obrigada, Liliana. Dicas muito legais. O pessoal está elogiando ali a fala de vocês. Pedro, teus 5 minutinhos para conversar um pouquinho sobre esses sentimentos, então, que são os sentimentos que a pandemia nos traz. Eu concordo plenamente com a Liliana no sentido de, pessoal, por mais que derramemos lágrimas e esperniemos, nada vai mudar a situação. Então, sabe, não perder tempo com coisas do qual nós não temos controle. É isso aí. E sobre as coisas que temos controle, falasse uma coisa muito importante sobre lavar a louça. Mas eu adicionaria tentar manter uma certa rotina fixa. Mesmo que você trabalhe aqui em casa, eu, por exemplo, eu tô de calça aqui, eu poderia estar de pijama, mas não. Levantar, tomar seu café, botar sua roupinha. Eu tenho trabalhado muito de pé e quando eu assisto a televisão, que não é telejornal, eu assisto o desenho com meu filho, eu procuro sentar sempre no chão, no tatame, porque isso também me dá a oportunidade de manter uma atividade isométrica e a cada vez que eu levanto, eu também faço um certo exercício. Realmente eu limito a minha tela a mais ou menos 1 ou 2 horas. Eu tenho lido todos aqueles livros que eu nunca consegui ler, livros físicos, mas continua sendo muito difícil, porque o nosso cérebro, gente, ele é danado. Ele é muito limitado. Para vocês terem uma ideia, ele pesa 1,5 kg, só que ele consome 30% da nossa energia. Então, ele é todo cheio de atalhos e ele entende mal as informações, ele distorce, ele cria, ele nos sabota o tempo inteiro. Então, eu tenho tentado, enfim, mimá-lo um pouco nesse sentido. Muita água, a salada é a base da minha alimentação, o movimento é esse que eu faço. Eu vou ao consultório, né, de máscara, eu não consigo correr e caminhar de máscara. Vocês conseguem? Então vocês estão bem. Porque eu não consigo, eu estou na frente de um parque aqui, mas eu não consigo. Então eu boto quando eu ando de bicicleta. E na questão do pensamento, a meditação é muito importante para mim. Então eu não sei o grau de familiaridade de vocês, todos aqui, amigos, mas o aquietamento, o controle da respiração, que é o viver o presente, porque o passado a gente se deprime porque era muito bacana, agora a gente se dá conta, né? E o futuro, nossa, o que vai acontecer? Então, a respiração é um momento que a gente vive o presente. Então, por isso que bicicleta é legal também, porque quando tu anda de bicicleta, tu é obrigado a pensar no presente, senão tu vai ser atropelado. Então, essas as dicas que eu dou, é tentar manter, na medida do possível, o MAP e se afastar o máximo possível das mídias que querem estimular a nossa amígdala a todo custo. Para quem não sabe, a amígdala é uma estrutura reptiliana que nós temos no interior do nosso cérebro, que é aquela a estrutura que nos salvava na época das savanas contra os leões, mas que hoje não precisa ser ativada a todo tempo. A gente precisa dar férias para a nossa amígdala. Muito obrigada, Pedro. Passo a palavra para a Isa.
mais 5 minutinhos também de falar desse assunto, complementar a fala da Liliana e do Pedro. Perfeito, eu estou aprendendo horrores aqui, já estou com 2 folhas anotadas. Obrigada, Liliana, obrigada, Pedro. E eu estou achando bonito que a gente não fez um encontro prévio, né, para combinar nada, né, Aline? E a gente está totalmente sintonizado. Eu achei fantásticas as coisas que vocês falaram. E o que eu vou falar ratifica, corrobora, né, confirma essas informações. Mas eu quero atribuir também os créditos disso que eu vou falar rapidamente, porque eu pensei, Aline, que essa pergunta ia vir, né, e eu fiquei preocupada, assim, será que a gente não vai transformar isso numa receita de bolo? O que fazer na pandemia para não ficar estressado, né? Então, acho que foi muito bem colocado pela Liliana e pelo Pedro, questões que podem servir para uma pessoa e não para outra. Acho que cada um vai pegar essas dicas e fazer o seu menu, né? Porque os seres humanos reagem de diferentes formas ao estresse. E eu quero dizer, então, que eu assisti aos webinars da IADAMS, da Associação Internacional de Ciência e Medicina da Dança, né? Em que eles fizeram um painel com 2 psicólogas, uma psiquiatra, um osteopata, que é o presidente da IADAMS, e uma cirurgiã ortopédica, que é a vice-presidente, e foi fantástico, porque juntou todas essas questões da psicologia e da psiquiatria geral com profissionais que estão mergulhados na prática da dança, tá? Então, depois eu vou colocar esses links para vocês, eu sugeriria, eles fizeram uma série de webinars, não terminou a série, ainda faltam 3, e tá bonita a programação. Então, além dessas questões que a Liliana e o Pedro já levantaram, eu vou listar algumas coisas que foram faladas nesses webinars, iniciando pela frase assim, que abre esse pensamento, que diz assim: usar o estresse como ferramenta para onde eu quero ir. Né? É a frase que nós temos em português, pegar limão e fazer limonada. E rir do que não se pode controlar, que foi exatamente o que a Liliana falou sobre controle, e o Pedro também. Então, não adianta espernear, né? Vamos fazer desse momento o melhor que ele puder ser. E aí eles mencionam como muito importante a parte da higiene do sono, porque eu acho que foi o mais fácil agora nesse momento, foi descontrolar o nosso sono, né? Inicialmente a gente dormiu quanto a gente queria, daí já começaram a surgir as tarefas mesmo que online, aí a gente já desregulou o nosso ritmo circadiano, e lembrar que um sono bem organizado, ele organiza, ele oxigena o sistema límbico, ele melhora as emoções, ele fixa as memórias, né? Para os adolescentes é fundamental, porque ele participa de um bom desenvolvimento das redes neuronais, então a higiene do sono é imprescindível. Se indica também falar com alguém, que é isso que a gente está fazendo, tá? E mais do que falar, no sentido da conversa, ouvir e entender. E aí a Nancy menciona que a gente não tem que dar, não precisamos dar receitas para ninguém quando um familiar, um amigo nos procura. Não é para a gente dar a receita do bolo, né? Muitas vezes ele quer ser ouvido. Então, procurem alguém que possa ouvi-los e sejam também bons ouvintes. Eu acho que isso é um exercício para todos os momentos, não só agora na pandemia. Algo que a Liliana falou também, que foi indicado nos webinars, nomear os seus sentimentos. Às vezes a gente está estranho e a gente não sabe o que é que está sentindo. Eu estou complicado, eu estou estranho. E é muito saudável a gente pensar nesse exercício de vocabulário mesmo, porque se eu tiver que pensar no nome do meu sentimento, eu vou pensar melhor nas definições desse sentimento. Eu estou só aborrecida, ou eu estou entediada, ou eu estou com medo, né? E isso faz parte daquilo que a Aline falou, de aceitar as nossas emoções, né, Liliana? Então, no momento que eu consigo nomear e entendo exatamente o que é, eu posso aceitar essa emoção como sendo, como fazendo parte, né, inevitável nesse momento. Um diário, né? Um diário pode ser uma coisa divertida de fazer. A minha colega Lu Paludo gosta muito de diários, né, Lu? Então pode ser interessante para preencher aquele tempo que tu ainda não aprendeu a controlar. Escrever um diário, depois tu vai olhar para ele, tu vai ler e talvez tu até não tenha aquela ideia de improdutividade que tu tá tendo. Práticas físicas, gente, isso para nós é o nosso dia a dia, né? Eu acho que está todo mundo tentando se mexer, mas foi muito enfatizado. Práticas físicas, body scan, que é aquela prática mental de escanear o seu corpo, ver quais as sensações que a gente está sentindo hoje. Hoje eu estou mais mole, hoje eu estou mais tensa, eu tive câimbra na panturrilha, né? Yoga, muito indicado, exercícios respiratórios. E o treino mental. O treino mental, ele é muito utilizado em esportes,
sempre foi recomendado na dança e agora mais do que nunca. Tenta imaginar aquela prática de dança que tu gostaria de fazer, mas que tu não está podendo porque não tem espaço, ou tenta lembrar um momento que tu dançou e que foi muito legal, muito bonito no palco ou fora do palco, né? Então esse é o treino mental, ele ativa muita coisa boa no nosso cérebro. Um objeto transicional, como as crianças têm, né, nas transições de fase, que pode ser um boneco, um pano, a gente pode ter um objeto transicional, a gente pode ter um travesseiro, a gente pode ter um livro que está sempre com a gente, tá? Eu só não recomendo muito que o objeto transicional seja um alimento, isso é uma tentação, né? No objeto transicional, uma caixa de bombom. Não, gente, não vai dar certo nesse momento, tá? Então, deixa o bombom para outra hora. Eu acho que a penúltima sugestão que eu faria seria realmente aproveitar esse tempo, né, para as questões de mudanças que a gente sempre quis fazer e que não dava tempo, entre aspas. Agora a gente tem esse tempo e talvez a gente não esteja fazendo por ansiedade. Então, por exemplo, mudar a alimentação, gente, né, para uma coisa mais saudável, menos processada. Agora a gente está com mais tempo de preparar o nosso alimento, né? Então, se a gente for para o supermercado e só comprar caixinha e pacote, talvez porque a gente não está se organizando para fazer essa mudança, porque para mim, na minha rotina, nunca houve um momento mais propício, né? Então, quem sabe a gente se esforça e foca o olhar para essas mudanças que podem e devem ser implementadas agora. E por último, gente, eu vou enfatizar aquela técnica que eu falo sempre, a técnica de Pomodoro, que é fazer executar as nossas tarefas em blocos pequenos de produtividade, porque às vezes a gente se cobra assim, tem que escrever um artigo, então hoje eu tenho que sentar na frente do computador e tenho que ficar 8 horas escrevendo, e a gente não consegue, porque a gente vai cansar, o cérebro vai se exaurir, então não tem problema nenhum a gente dividir essas atividades em blocos menores, que na técnica de Pomodoro é sugerido o bloco de 25 minutos, mas eu acho que cada um, conhecendo a si mesmo e usando essa técnica, pode construir os seus blocos. E não tenha medo e não tenha vergonha de dividir o seu dia em inúmeras atividades. Às vezes o meu bloco dura 1h30, depois eu saio e vou lavar a louça, mas lavar a louça não é muito frequente. Eu vou fazer outra coisa, né? Vou ver um vídeo que eu gosto. Daí eu volto e faço um outro bloco de 20 minutos. Esse aqui não rendeu tanto, mas agora eu vou fazer um chá, né? Então, eu acho que às vezes a gente se cobra muito por isso, de ter que ter aquela produtividade em pacotes grandes, em 6 horas e 8 horas. Não faz isso, recorta todo o teu dia, picota, né? Vai ser um dia mais divertido, mais produtivo. Quando tu olhar para trás, tu vai ver um monte de coisas que tu fez e vai ser muito legal. É isso.